Viver Bem, oferecimento Supermercado Nordestão. A gente é Brasil. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 5 de julho de 2014 e o Viver Bem entra no ar mais uma vez para levar saúde, bem-estar e beleza para você e para toda a sua família. Além do programa, o Viver Bem também passa essa mensagem de saúde e bem-estar através da internet. E você pode nos acompanhar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Acesse o guia viverbem.com.br ou siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e tem também nosso canal no YouTube que disponibiliza todos os vídeos que são exibidos aqui no programa para você. Confira agora tudo o que preparamos para hoje. No programa de hoje você vai saber como a prática do yoga pode ajudar você a relaxar depois de um dia de trabalho. Tem entrevista com o oftalmologista Enzo Fulco sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular. Confira os benefícios do frango orgânico para a saúde. E que tal aprender uma receita de pasta de grão de bico, saudável e funcional? E ainda, saiba a importância dos treinos de ladeira para quem quer evoluir na corrida de rua. Chegar em casa cansado depois de um dia inteiro de trabalho. Você se identifica com essa situação? Saiba que a prática do yoga pode te ajudar bastante a relaxar e recarregar as baterias. O mestre Sérgio Cunha tem algumas dicas pra gente. Bom, os exercícios que a gente vai fazer aqui são exercícios para quando a gente chega em casa cansado, principalmente com a tensão nessa região aqui, né, dos ombros. É comum isso a gente, quando chega no final do dia, tá com isso aqui. Pelo peso da responsabilidade que a gente tem do trabalho, das coisas que a gente faz no dia. Primeiro se colocam as mãos nos ombros. Isso. Aí vai inspirando, elevando os braços, puxando-os bem para trás e soltando o ar. Vai baixando. Então faz um círculo nos ombros, ó. Vai fazer isso de 3 a 5 vezes. Mas faça acompanhado da respiração e com movimentos suaves e devagar. É importante isso. Depois você faz o contrário. Faz para trás, eleva inspirando, para frente soltando o ar e baixando. Então, se você faz devagar, você vai sentir a musculatura alongando, trabalhando. Isso desbloqueia. O outro é com a cabeça. Esse é mais simples, né? Também, ainda. Você vai inspirar e soltando o ar, vai baixando até encostar o queixo. Pressione bem o queixo. Inspirando, eleva a cabeça para trás. Retorna, soltando o ar, encostando o queixo. Isso você faz também de 3 a 5 vezes. Depois, cabeça, olhar na altura dos olhos, inspira, soltando o ar, vai baixando a cabeça para o lado, como se fosse dormir em cima do ombro. Fica um pouquinho, inspira, eleva, soltando o ar para o outro lado. Também de 3 a 5 vezes cada lado. E o outro, inspira com o olhar na altura dos olhos, soltando o ar, vai girando como se fosse olhar por cima do ombro. Sempre permanecendo de 3 a 5 segundos. Volta inspirando, soltando o ar para o outro lado. Ok? Muito bom esse exercício que você vai ver que sempre acompanhado da respiração. É importante isso, ok? Em época de Copa, os petiscos estão sendo muito consumidos. Hoje, vamos aprender a fazer uma receita de pasta de grão de bico que pode incrementar seus petiscos e sanduíches. Quem ensina essa receita pra gente é a chefe Marina Pantoja, do restaurante Flor de Sálvia. Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de uma pastinha de grão de bico
Então, pessoal que tá nessa pegada detox, precisando de opções para substituir o famoso requeijão, a manteiga, que fica, ai, o que eu vou passar no meu pão, o que eu vou passar na minha tapioca? Então, vamos mostrar uma pastinha super prática de fazer, que pode estar sendo utilizada nesse pão no dia a dia. A base dessa pastinha é um grão de bico, então aqui eu já tenho um grão de bico cozido e preservei a água do cozimento desse grão de bico. Ela vai me ajudar a bater. Então vou colocar no liquidificador o grão de bico com a água. Já vamos bater bem esse grão de bico para deixar uma pasta bem homogênea. Mesmo que aquela água do cozimento não seja suficiente, esteja sendo difícil bater no liquidificador, pode colocar um pouquinho de água mineral e completar para ele ficar bem homogêneo. Agora a gente vai temperar. Como tempero a gente vai usar o tahine. Tahine é uma pasta de gergelim. O gergelim é um alimento bem interessante para estar sendo utilizado na dieta. Primeiro porque é muito rico em fibra, muito rico em vários tipos de minerais. Para as mulheres que estão na fase ali da menopausa, que precisam de um aporte maior de cálcio e estão reduzindo o leite, o gergelim é bem interessante de ser utilizado, então pode estar sendo utilizado em salada, na salada de fruta, em preparações salgadas, para empanar peixes e frangos. Vamos temperar com limão, essa pasta de gergelim, sal, pimenta síria, azeite e alho. Bom, então vou começar colocando meu suco de limão. Aqui, para essa quantidade de grão de bico, aproximadamente 2 unidades de limão vai ser suficiente. Só o suco. Aqui o alho eu já vou dar uma picada de leve para ajudar a bater. Não ter perigo de ficar pedaço inteiro, já que a massa é pesada. Apesar de que o alho também é bastante interessante, é um alimento cheio de propriedades. Bom para reumatismo, bactericida, antioxidante. Bom, vamos lá. Um pouquinho de sal. O sal a gente pode deixar para corrigir no final. Azeite. Com pimenta síria, a gente pode usar tanto aquela pimenta síria em pó, quanto o molhinho de pimenta árabe, que foi o que eu usei hoje. Esse molho de pimenta árabe a gente pode encontrar em qualquer loja, um armazém que trabalhe com ingredientes mais especializados, e alguns supermercados também já tem. Então, como opção minha, eu boto um pouquinho de pimenta do reino também, mas é opcional. Eu gosto de alimentos um pouquinho mais picantes para ajudar na digestão. Para servir essa pastinha, ou você vai comer no dia a dia, passando no seu pão, ou você pode servir também em recepções, né? Se você for receber os amigos em casa, com uma opção de tira-gosto. Então, ou você pode colocar a pastinha ali numa tigelinha de porcelana e tal, e aí a gente pode regar com um pouquinho de azeite para finalizar. Eu gosto de misturar com gergelim também, além de dar uma cor bonita, faz o link com o ingrediente que vai na receita. E finalizar com cebolinha. Aqui eu trouxe como opção, para acompanhar essa pastinha, um pão sem glúten, biscoitinho sem glúten e um biscoito de linhaça. Você pode estar servindo assim. A outra opção que você tem é montar os canapézinhos. Então eu pego aqui uma torradinha, lá boto a minha pastinha, e aí eu posso botar um pouquinho de gergelim. Eu separei os grãozinhos de bico cozido, e aí a cebolinha cortadinha, fica bem bonito como uma opçãozinha de canapé funcional.
Lembrando que é um alimento bacana para quem está em dieta detox, que está evitando proteína de origem animal. Depois de pronta, ela deve ser armazenada na geladeira e ela vai durar ali por volta de 5 dias bem armazenada. Não deu tempo para anotar tudo? Não tem problema nenhum, corre lá no site que tem a receita completa disponível para você. Entre as pessoas que seguem uma alimentação saudável, o consumo de frango é bem frequente, mas é preciso saber escolher o produto ideal e também ficar atento às preparações. Eu conversei com a nutricionista Graça Moraes sobre esse assunto. Você consome frango quantos dias na semana? O frango é a proteína animal mais consumida no Brasil. De acordo com a União Brasileira de Avicultura, cada brasileiro consumiu em média 42 quilos de frango em 2013. Muita gente opta pelo frango por considerar uma opção mais saudável. Porém, o uso de antibióticos e hormônios de crescimento utilizados em algumas produções podem acabar comprometendo a saúde da sua família. Quando você consome um frango com antibióticos, você vai sobrecarregar os seus órgãos, principalmente o fígado e o intestino também, que acaba também causando inflamação. Então, assim, se você tem um intestino inflamado, você não absorve direito as vitaminas, os minerais e nem elimina as toxinas. Então, são inúmeros os benefícios e vantagens nutricionais. Com isso, também você está contribuindo para aumentar as suas defesas, quando você tem uma flora intestinal íntegra, que não recebeu essa sobrecarga desses hormônios e desses antibióticos. Uma opção que ganha cada vez mais destaque no mercado é o frango produzido sem antibióticos e hormônios. Então, a proteína desse frango é de melhor digestibilidade. Então, isso traz uma diferença em benefícios de absorção desses nutrientes. Os frangos da Corin são comercializados inteiros ou em cortes. Você encontra nas versões orgânico, caipira, sustentável e o frango supremo. A nutricionista orienta sobre a frequência de consumo e preparo dos frangos. O frango orgânico você pode consumir, fazer uma escolha. No cardápio semanal. 3 vezes por semana peixe, 3 vezes por semana frango e 1 vez por semana carne. Então você pode ficar à vontade para fazer esse rodízio. E as preparações cozido, grelhado, né? Então ensopado são as melhores formas. E ainda lembrar de retirar a pele do frango, que é onde concentra a maior quantidade de gordura, aquela gordura que tem o colesterol LDL, que é aquele colesterol que entope as artérias e que traz malefícios à saúde. Todas as opções do frango da Corin estão disponíveis na loja Corin Natal, que fica lá na rua Joaquim Fagundes, Tirol. O telefone para consultas e disque entrega é o 3344-3040. E no próximo bloco tem entrevista aqui no estúdio com o oftalmologista Enzo Fulco. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Saúde Ocular. Já pensou em receber todas as edições da Viver Bem Revista aí na sua casa? É muito simples. Acesse o guiaviverbem.com.br e se torne nosso assinante. Beleza, alimentação saudável, fitness, comportamento, infância, saúde, meio ambiente, maturidade, equilíbrio e entrevistas especiais. Tudo o que você precisa para aprender a viver bem. Acesse www.guiaviverbem.com.br. Dia 10 de julho é o Dia Mundial da Saúde Ocular e nós reunimos várias dúvidas que foram enviadas através do guiaviverbem.com.br sobre esse tema e convidamos o oftalmologista Enzo Fulco para esclarecer todas elas para você. Bom dia, doutor Enzo. Seja bem-vindo aqui ao Viver Bem. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor Enzo, está chegando o Dia Mundial da Saúde Ocular. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, um balanço da oftalmologia aqui do estado. Ela está no mesmo nível da oftalmologia do Brasil e do mundo? A oftalmologia do estado, ela está no mesmo nível da oftalmologia que é feita no Brasil e consequente no mundo. Isso se deve ao bom treinamento dos médicos que aqui se encontram e o fácil acesso às máquinas de alta tecnologia, que são as mesmas que são usadas nos grandes centros, como por exemplo em São Paulo ou no exterior, nos Estados Unidos. Nos últimos anos, quais são assim, os principais avanços nessa área da oftalmologia? Nos últimos anos, que alguns deles nem tão poucos anos assim, mas são a cirurgia refrativa, que você pode ter a eliminação do uso do óculos, né, ou diminuição da necessidade do uso dele.
cirurgia de descolamento de retina, que vem há um tempo, mas que vem melhorando bastante, com grandes resultados, e a cirurgia de catarata, que cada vez mais também vem aprimorando e proporcionando aos pacientes também a diminuir a necessidade do uso do óculos ou até se livrar deles. Doutor Enzo, vamos para as nossas perguntas, que são muitas, que foram enviadas pelos telespectadores. E a primeira aqui é a pergunta de uma mãe que disse que o filho fez o teste do olhinho com o pediatra. Ela quer saber se esse exame não deve ser feito obrigatoriamente por um oftalmologista. O importante do teste do olhinho é ele ser feito. Se é o oftalmologista ou o pediatra, tanto faz. O pediatra ele é capacitado para fazer, ele tem um treinamento para isso. E se ele encontra alguma alteração ou se ele tem dúvida, ele encaminha para o oftalmologista. O oftalmologista, ele com certeza tem um pouco mais de aparelhos para realizar um exame mais profundo, mas é importante ele ser feito por um profissional treinado, seja ele o oftalmologista ou pediatra, porque assim é triar as doenças no teste do olhinho que você pode encontrar, que a principal delas é a catarata congênita, a retinopatia da prematuridade, que são aqueles bebezinhos que nascem bem novinhos e precisam de muito oxigênio nos primeiros dias de vida e pode ter o descolamento da retina. E, muito mais raramente, casos de tumor ocular, o retinoblastoma. Doutor Enzo, agora deu tudo normal no teste do olhinho, quando a mãe deve levar o filho novamente para fazer uma consulta e avaliar a saúde? É importante, assim, se o médico de cara detecta alguma dúvida, ele mesmo vai gerar um acompanhamento para aquilo. Se não, de maneira anual e, com certeza, ao completar os 4 anos é fundamental o exame. Tem uma pergunta aqui, como saber se meu filho precisa usar óculos? Tem algum sinal, assim, de que a criança tem deficiência na visão? A comunicação da criança ela é simples e é até mais fácil, né? Um dos principais sinais é a criança estar muito perto da televisão, não reconhecer as pessoas de longe e quando chegar perto ela mudar de atitude, né? Ou até esbarrar nas coisas. São sinais realmente, diria, os mais importantes e alertar os pais para eles levarem fazer o exame. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Enzo. Todo mundo que usa óculos pode se submeter à cirurgia refrativa? O que é a cirurgia refrativa? Explica para quem está em casa antes. A cirurgia refrativa, a córnea, que é a lente que tem em cima do olho, é a lente que é operada na cirurgia refrativa. Ela tem um poder muito alto. Se contar todo o poder do olho, ela carrega o maior poder, maior até do que o cristalino, que é onde se remove e coloca outra lente e faz a catarata. Fazendo essa cirurgia, o laser, dependendo se a pessoa tem miopia ou hipermetropia, o laser é feito de duas maneiras, vamos dizer, diferentes, didaticamente falando, e aí você vai reduzir o grau. Dependendo do grau, você tem chance até de zerar. Quanto maior o grau, menor a chance de zerar. Quanto menor o grau, maior a chance de zerar esse grau. Então, quem tem miopia ou astigmatismo, é isso? Hipermetropia. O mais famoso, a cirurgia mais frequentemente é feita nos casos de miopia. Astigmatismo, você tem que excluir aqueles pacientes que têm o risco do ceratocone, ou seja, não pode ser feito, né? É chamado uma ectasia, uma doença da córnea, não pode ser operado. E aí, voltando para a pergunta, né? Todo mundo pode operar? Não, quem tem astigmatismo tem que fazer uma série de exames para excluir o ceratocone, que é a doença mais famosa, tem algumas outras. E a espessura da córnea, eu diria que é um dos principais também. Se a córnea é muito fina e o grau é muito alto, fatalmente a pessoa não vai poder fazer a cirurgia. E a cirurgia de catarata? Tem uma pergunta aqui, se é possível fazer a cirurgia da catarata e a que elimina o uso dos óculos de grau ao mesmo tempo. Seria essa refrativa ou não? É a mesma cirurgia? Não, é assim, o cristalino, do mesmo jeito que a córnea tem um poder, você pode fazer o laser nela e tirar esse grau, em vez de escolher mexer na córnea, se a pessoa tem a doença, tem a catarata, você interfere no cristalino, ou seja, o cristalino, que era uma lente transparente, virou catarata. Você vai lá, remove essa lente com a cirurgia de catarata e coloca uma lente artificial, que é uma lente para o resto da vida. Essa lente, digamos assim, 0 grau, ou chega próximo disso. Isso é de paciente para paciente. Às vezes a pessoa dirige mais, é interessante para ela zerar para longe e ela colocar um óculos de perto. Às vezes o universo dela em casa ela não dirige, é mais ficar melhor para perto e não tão bom para longe, colocar um óculos quando quiser uma visão perfeita.
E em alguns casos existe a lente multifocal, que é a lente que se enxerga para longe e para perto. Se a pessoa não tiver contraindicação, ou seja, doenças na retina e algumas alterações na córnea e alguns outros tipos de doença que na consulta se avalia, pode-se colocar a lente para longe e para perto ao mesmo tempo. É uma lente um pouco mais especial. Doutor Enzo, quando a gente fala em saúde ocular, muita gente tem um medo de perder a visão. Quais são as doenças assim, mais comuns, as doenças que levam realmente à perda da visão? Fora as que a gente já falou, as principais causas de cegueira, com certeza, em primeiro lugar, sem dividir idade, é o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira, é uma doença silenciosa e vai perdendo, igual a hipertensão arterial, que muitas vezes você não sente nada. O glaucoma tem o ângulo aberto e o fechado. O fechado tem crise, dói. Mas o mais frequente é o ângulo aberto, que não dói. E por isso que tem que se fazer uma avaliação, principalmente quem tem história familiar. Você tem que fazer avaliação para detectar se você tem fatores de risco, se você tem a pressão alta do olho, se tem alterações no nervo que a gente chama de escavação grande, o nervo suspeito. E aquilo ali vai gerar um acompanhamento, não necessariamente um tratamento, mas no mínimo um acompanhamento. Então, assim, o melhor é prevenir, né? Como em tudo na medicina. Com certeza. Quais são os hábitos que previnem aí essas doenças? Eu acho que vai muito na alimentação saudável, né? Controle dos fatores de risco, que são as doenças, hipertensão, o diabetes, né? E, assim, em relação ao próprio olho, assim, você tentar não... mais pelo conforto, aquela dor de cabeça, você tentar evitar aquilo, ler com boa iluminação. Isso são coisas que vão ajudar a ter uma boa qualidade de vida. E o oftalmologista, a gente deve visitar uma vez por ano? Tem uma frequência, assim? Uma vez por ano é ideal. Alguns pacientes que têm alguma doença vai gerar um acompanhamento a cada 6 meses ou até mais frequente se tiver alguma doença em andamento. Doutor Enzo, muito obrigada. Eu tenho certeza que esclareceu aí muita coisa e que nossos telespectadores vão ter uma boa saúde ocular daqui para frente. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. E agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas já tem mais Viver Bem para você. Já pensou em receber todas as edições da Viver Bem Revista aí na sua casa? É muito simples. Acesse o guiaviverbem.com.br e se torne nosso assinante. Beleza, alimentação saudável, fitness, comportamento, infância, saúde, meio ambiente, maturidade, equilíbrio e entrevistas especiais. Tudo o que você precisa para aprender a viver bem. Acesse www.guiaviverbem.com.br. Quem pratica corrida de rua sabe que precisa seguir uma planilha de treinamento para evoluir, seja no tempo ou na distância. Um grande desafio para os corredores são os percursos com ladeiras, mas você pode preparar seu corpo e manter o ritmo da corrida mesmo quando tiver uma subida pela frente. Está entendendo o porquê de tantas subidas e descidas? Essa cena é bastante comum na rotina de corredores de rua que seguem uma planilha de treinamento. É o chamado treino de ladeira. O treino de ladeira, a gente coloca ele no início do treinamento, no início da periodização que a gente chama, que é um treino para fortalecer a base do atleta, da força, da resistência muscular, trabalha as articulações, isso mas como algumas provas são feitas em ladeira também, então nós preconizamos um treino de ladeira durante quase todo o período também, mas não com a intensidade do início. Mas a ladeira é imprescindível para quem vai correr uma prova longa, uma prova curta, uma prova que tem muito acidente, um percurso bem acidentado, com bastante ladeira, é imprescindível fazer esse treino. No início, uma vez por semana. Hoje eu trabalho ladeira uma vez por mês. Hoje eu trabalho uma vez por mês pela condição e pela situação da periodização. Falta um mês para a prova, então a gente não pode se desgastar demais fazendo ladeira. Como todo treino, é necessário um aquecimento muito bom. Então nós passamos pelo menos de 10 a 15 minutos nos aquecendo no trote leve ou no jogging leve. Para quê? Para que futuramente, depois que for começar o treino, o organismo já esteja adaptado, com articulações, com a frequência cardíaca um pouquinho mais alta, para fazer o treino de ladeira. Mas
Primeira coisa a se fazer, primeiro passo é um aquecimento em torno de 1 a 2 km de aquecimento, pra você ter uma ideia. Após isso, escolher um local adequado, onde tenha segurança, onde tem uma ladeira de pelo menos 200 a 300 metros de comprimento, uma inclinação acentuada, se possível. E aí vai depender de cada um, de cada prova, de cada condicionamento, do número de ladeiras que essa pessoa vai fazer. Ela vai subir essa ladeira, uma intensidade não muito forte, tá? Mas prestando atenção na mecânica, na postura, na respiração, no ritmo, e vai descer tentando se recuperar dessa subida. E para saber se esse tipo de treino é mesmo importante, nada melhor que ouvir a opinião de quem treina e corre. Eu acho que o treino de ladeira dá muito mais fôlego pra gente, né? A gente mora aqui nessa cidade, em Natal, que tem ladeira, toda prova de rua, a gente tem que encarar uma ladeira, né? Então, depois que eu comecei a fazer os treinos de ladeira, nas provas de rua eu comecei a correr a prova inteira, né? Que antes a gente parava na ladeira, dava aquela caminhada. A função cardiorrespiratória da gente melhora, assim, é uma coisa impressionante, porque de primeiro eu corria, mas eu corria por correr, né? Então, a rua é livre, então todo mundo corre. Mas depois que a gente começa a fazer um treino de ladeira, você começa a ganhar mais resistência e você consegue aguentar mais os percursos maiores sem estar ofegando, sem estar cansado, né? E se a gente fica com muito mais resistência na hora das provas de rua e a gente fica assim, mais preparado para os tiros finais na corrida, porque quando você está na corrida, no final você quer dar o gás final que é para você chegar bem, né? Seu tempo, e a ladeira ajuda bastante nisso. Quer evoluir também? Então trate de incluir algumas ladeiras no seu percurso. Walter Molina dá algumas sugestões. Nós estamos aqui na ladeira da Via Costeira, tá? Uma ladeira de 300 metros. Ela não é muito íngreme, mas ela é longa. Então é uma ladeira que faz um efeito legal no corredor. Tem a ladeira do Centro de Convenções, são 250 metros aproximadamente de subida, um pouco mais íngreme. Então é uma ladeira um pouco mais difícil de se fazer, de se trabalhar. E tem algumas ladeiras em Natal, o Tirol tem algumas ladeiras mais curtas, mas que dá para trabalhar também. Então, na própria Rodrigues Alves, aí, Cidade da Criança, tem uma ladeira que o pessoal usa muito para trabalhar ali. E a ladeira mais famosa aqui, a Ladeira do Sol, ela é indicada para esse tipo de treinamento? Olha, a Ladeira do Sol ela é muito longa e muito íngreme. Então, eu não aconselho fazê-la completa. Então, você perde um pouco, você vai ter um desgaste muito grande para completar a Ladeira do Sol inteira. E eu espero que você tenha gostado aí de todas as dicas e orientações do Walter Molina, que é o meu treinador, o treinador da equipe Natal Runner. E é ele quem está me treinando, me preparando para a meia maratona do Rio, que será no final desse mês, dia 27. O Viver Bem vai fazer a cobertura completa para você. E para você que corre, eu tenho outra dica muito especial. É a linha de produtos Pink Chicks, que foi desenvolvida especialmente para atletas como você e principalmente os que praticam exercícios ao ar livre. O carro-chefe da linha é o protetor solar em bastão, o Pink Stick. É um filtro solar potentíssimo que oferece fator de proteção 60 para raios UVA e 20 para os raios UVB. Você pode correr, suar, nadar, que ele não sai e o melhor, não escorre no seu olho. O anti-choque é o sonho de todas as mulheres que correm ou praticam exercícios ao ar livre. Ele evita aquele embaraçado dos cabelos, por isso é chamado de anti-ninho. Tem ainda produtos para prevenir assaduras, hidratar e relaxar as pernas cansadas após o exercício. Conheça a linha completa no site www.pinkchicks.com.br. Para os clientes de Natal, o frete é grátis e você pode fazer o seu pedido pelo Instagram, @pinkchicks_NatalRN, ou pelo WhatsApp 84-8112-8575. Eu já testei e aprovei a linha completa. Aproveite seu final de semana para relaxar, curtir a família e recarregar as baterias. E já que estamos na metade do ano, uma boa dica também é fazer uma avaliação do andamento dos seus projetos e metas que estabeleceu para sua vida na virada do ano. Cada novo dia é uma nova oportunidade para fazer a diferença, se cuidar e viver bem. No próximo sábado, nos encontramos mais uma vez às 9 horas da manhã aqui na TV Ponta Negra. Um beijo e até lá! Viver Bem
também oferecimento Supermercado Nordestão. A gente é Brasil!